tal, desgosto em revê-los. Eu não percebi se o Manuel José está aí ou não, mas um Ainda, abraço fraterno, ainda não chegou, ainda não chegou. atendendo à nova tourada que é capaz de estar a ter na Voz da América. E, de facto, a minha reflexão é mundial. Podemos chamar o efeito Trump, que é um furacão que está aí a desequilibrar tudo e que provavelmente só teremos no final desgraça, choro e ranger de dentes. Mas até lá a malta vai se divertindo, digamos assim, e cria uma oportunidade da África de se libertar, talvez finalmente, das interferências externas e perceber, tal como a Europa está a perceber, que é ela que tem que traçar o seu caminho. A grande vantagem do Trump é perceber que os guarda-chuvas estão a fechar e cada um tem que tratar de si. E essa digamos assim, a grande lição. E será uma lição também para a União Africana, como está a ser para a União Europeia. Será que É só isto. a Europa foi apanhada em contramão, Dr. Rivarte? Bom, como se diz aqui, foi apanhado com as calças na mão, ou de cuecas, se quiserem, completamente. Mas, portanto, agora estão a correr e creio que em África, no fundo, está a acontecer o mesmo, e é bom cada um começar a tratar de si finalmente. Talvez não seja mal de todo em relação aos outros continentes. Em relação à América, julgo que vai ser muito mal, mas isso é um problema deles que o elegeram. Estará também a América preparada para essa perda de influência em muitos países, principalmente na quebra de alianças quase seculares que mantinham com alguns países europeus? É capaz de não estar, mas para aí caminha. As coisas às vezes movem-se muito depressa, de repente tudo parece estável e há uma grande revolução que muda tudo. E é isso que se está a passar. E O, depois competir aos americanos tratarem da vida deles, o doutor enquanto nós tratamos da nossa. O Dr. Riverde partilha também desta opinião de alguns analistas que dizem que o Trump, face às medidas que está a tomar, poderá não terminar este mandato. Partilho, 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 partilho. Até porque ele já tem 79 anos e por trás daquela cor de laranja, quando ele está a jogar golfe, vê-se que ele não é cor de laranja, está muito pálido. Tem uma palidez quase mortal. Portanto, partilho, partilho. Chiplique Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde a si, boa tarde aos ouvintes, ao Dr. Riverde, seja bem-vindo, ao Dr. Custódio e Manuel José, se estiver aí nos estúdios. O que é O que que é que andou, andamos a pensar? o que é que andou a pensar? A Uma pergunta liberdade de quase, imprensa. quase tradicional para quem A tem. questão a questão da liberdade de imprensa, a cobertura, sobretudo na imprensa pública, da atividade que ocorreu a semana passada aqui em Benguela. Praticamente não tivemos. E o estranho é que parece que há um certo conformismo também da UNIT em relação a esta situação, não obstante a Constituição impor o tratamento igualitário para os partidos políticos, nos termos do artigo 17, número 4, mas continuamos a assistir reiteradas vezes esta omissão, o direito à informação, que é um direito constitucional, que todos nós devemos ter. E é um modo já, é um meio de fraude, omissão das atividades Mas explica, a políticas. pergunta, que não digo vale milhões, todos já sabem desse comportamento da mídia pública, que a mídia estatal, alguns preferem assim chamar. Qual deve ser a reação? Como a UNITA deve contornar esta realidade que já leva anos? Olha, essa é uma boa pergunta. Isso requeria consultoria. Poderia fazer uma consultoria gratuita? Primeiro, pronto, formalmente estamos num Estado democrático de direito e, portanto, as instituições devem responder às violações dos direitos. Esta é
a via mais recomendada. Entretanto, havia a política, que pensamos que devia ser a mais agressiva, porque é reiterado, isso aqui é quase que constante. E quando há cobertura, há sempre aqueles cortes, o plano mal feito, enfim. E é reiterado. E eu acho que isso, eu sinto-me enquanto cidadão cansado de aturar isso. Mas também não consegue apresentar aquilo que poderia ser a alternativa para isso. Não Doutor, apresentei as instituições afins, a questão da ERCA, por exemplo, mas a a ERCA, questão dos tribunais, a ERCA, a questão. a ERCA, se há um órgão que Vocês muitos estão, criticam, a, é a ERCA. a comissão de ética, Mas a Chipelique é preciso ver qual é o papel de cada um desses órgãos. estou a falar os papéis formais, aquilo que a legislação diz, agora a prática é outra Outra conversa. coisa, outra conversa. Doutor, O problema é que há conformismo, essa é a minha doutor preocupação. Custódio, seja bem-vindo e o que é que andou a pensar? Obrigado, é um prazer estar de volta. Olha, não me sai da cabeça. Aliás, essa semana foi uma semana recheada de fatos interessantes. Entretanto, ao invés de eu me cingir aos factos internos, nós vamos, evidentemente, abordá-los no decorrer do nosso programa aqui. O que me chama só a atenção, evidentemente, tem a ver também com os fatos que ocorreram ao longo da semana, é analisar tanto aquilo que, de facto, o presidente João Lourenço está a se tornar, a se transformar. Portanto, nunca, do meu ponto de vista, um presidente da República ou o presidente da República de Angola tornou-se, a dado momento da caminhada do país, um fator muito grande, claramente visível de instabilidade para o país. Notem vocês o seguinte: o presidente acaba de tomar posse como presidente emérito da União Africana, faz todo um show ao nível não é mérito. Depois, Não é mérito, não é pro mérito. tempore, a Ok. expressão é essa, obrigado. Sim. Pro tempore da União Africana, faz todo um show ao nível dos continentes, tenta resolver um montão de problemas, e aliás acabou levando um taco, essa expressão que se diz hoje do M23, né? E em relação aos factos que aconteceram ao longo da semana, que teve que ver com o barramento de altas individualidades, convidados para participar da conferência que a UNITA realizou, depois, em 24 horas depois, o embaixador de Angola recebe uma ligação do embaixador da Venezuela em Angola. Pelo amor de Deus, recebe uma ligação do embaixador da Venezuela em Angola parabenizando-o por ter expulsado de Angola aquilo que ele chamou de representantes da ultradireita. Olhem só o paradoxo que a Angola está a se tornar ao nível da União Africana, da SADC e do mundo em geral, né? Nós estamos a nos aliar com ditadores. Quando uma ditadura, como a ditadura da Venezuela, de Nicolás Maduro, olha, aplaude uma atitude política que indiretamente favorece o combate, diríamos assim, evidentemente de uma forma antidemocrática, que setores da esquerda no Brasil, com o Lula da Silva e o PT, embora o Brasil e o PT não se tenham pronunciado, mas fazem parte da mesma matriz política e ideológica. Portanto, e é interessante, Horas, vermos que o que está a acontecer em Angola não é isolado, é o mesmo que está a acontecer, que aconteceu na Venezuela, é o mesmo que aconteceu na Nicarágua, é o mesmo que está a acontecer no Brasil, no presente momento, né? E assim, eu particularmente fico muito preocupado em ver em como que as relações internacionais, tanto aquilo que foram sempre os ideais... Para concluir, doutor Custódio. Ao nível das relações internacionais por Angola. Portanto, Angola está... Né? E depois o que é que acontece? Maquiamos, de um lado tentamos... Para terminar... De um lado tentamos nos aproximar dos Estados Unidos, com o corredor do Lubito, usando como uma arma. E esse ano ainda será realizada aqui a Cimeira Estados Unidos da África. Quer dizer, eu fico muito preocupado com o caminho que Angola está a tomar, infelizmente. Um caminho muito perigoso, muito perigoso.
Muito obrigado, José Gama. Seja bem-vindo mais uma vez. E por ti, não vou colocar a pergunta o que é que tem pensado. Eu vou diretamente a si, como um indivíduo que acompanha de forma atenta a realidade de Angola e, de uma forma geral, daqui do nosso continente africano. O governo angolano continua sem qualquer pronunciamento em volta do incidente que aconteceu no passado dia 13. Foi noticiado quase em muitos cantos do mundo e o governo angolano optou pelo silêncio. Alguma razão por que o governo abraçou o silêncio como a forma mais eficiente de tratar esse incidente, aqui entre aspas, que aconteceu no passado dia 13 de março? Bom, boa tarde a todos, ao Dr. Rui Verde, ao Nelson Chipelica. É assim, geralmente uma operação desta dimensão é merecedora da aprovação do mais alto ao mais alto nível. E se nós olharmos para a cedência de como isto aconteceu, no primeiro dia entrou, ou melhor, no dia anterior ao escândalo, fizeram entrar, permitiram que uma delegação entrasse. No dia do escândalo, entrou de manhã uma delegação, na qual estavam até americanos, uma delegação de 8 ou 7 pessoas. De tarde, quando está a entrar o Venâncio, é que há o bloqueio. Então, parece-nos que a proibição era contra o Venâncio. Os homens do aeroporto, se calhar, não conheciam bem os outros e vetaram todo mundo. Quando se dá o escândalo, a notícia é propagada, ou melhor, o Venâncio está a chegar, mandam bloquear, porque ao mesmo tempo bloqueiam a cidadã Kate, norte-americana, que estava no aeroporto internacional Agostinho Neto, a embarcar para Catumbela. Então, quando ela é bloqueada, Venâncio é bloqueado, vê-se que a ordem parte daquele momento, uma segunda ordem daquele momento. Depois, a Kate aciona a sua embaixada, a embaixada americana contacta a presidência da República, esta diz que não sabe de nada e liberam a Kate, mas ao caso do Venâncio não deixam passar. Os outros antigos presidentes passam apenas só depois de 8 horas. Quero dizer que nesta operação houve uma voz de comando, houve uma autorização a alto nível e nós conhecemos bem Mas o presidente. essa voz de comando tem rosto? Porque hoje a pergunta Claro que que se tem, coloca porque nós conhecemos bem o presidente da República. Quando ele não concorda com algo, ele, logo que chegasse, iria sancionar, iria penalizar, iria tomar medidas. O presidente da República chegou, já passaram-se mais de 72 horas, manteve-se no silêncio, ainda teve o privilégio de ter um elogio do presidente da Venezuela, que ainda por cima lhe coloca no mesmo cabaz dos que combatem os da direita, da direita, da ultradireita internacional. Quem está nesta ultradireita internacional, o rosto mais visível é Trump, porque é a ultradireita que são aqueles que aplicam o nacionalismo excessivo, são rígidos nas políticas fronteiriças e etc. A Venezuela coloca Angola, arrasta Angola para um quadro como se estivesse a combater esta linha de Trump e João Lourenço aceita. O máximo que Angola podia ter feito era agradecer o gesto da Venezuela, mas dizer que dispensa, que não está a combater ninguém. Mas como não fez aquilo, o Maduro manda para o seu homólogo não reage, então ele está com silêncio a responder que coaduna, ou melhor, concorda com aquela operação, com tudo aquilo que é aconteceu. dele. Mas em democracias, e essa pergunta vou colocar ao Dr. Rui Verdes. Em democracias
esses incidentes têm consequências políticas, Dr. Rui Verde? Vamos supor um incidente do género tivesse ocorrido, vamos lá, num país muito próximo ao nosso, Portugal, França, Espanha, um incidente do género teria alguma consequência política? Nós estamos numa fase da história, como eu comecei a dizer, em que as coisas, em que o não cumprimento destas regras internacionais começa a deixar de ter consequências políticas. Na mesma altura, o Trump expulsou o embaixador sul-africano, na mesma altura, os países estão-se a fechar sobre as fronteiras, com toda a franqueza, a consequência que este incidente teve já foi um impacto negativo na imagem internacional de Angola, foi acentuado, como estão a dizer, pelo completo silêncio das autoridades desde aí. É evidente que as autoridades, qualquer que tenha sido a razão, e eu ainda não percebi exatamente qual a razão, deviam ter reagido através do Ministério dos Negócios Estrangeiros a explicar o que se passou ou o que não se passou, porque é que tomaram essa atitude ou porque é que não tomaram, se alguém se enganou, se era só para atacar o Venâncio, o que é que fosse. Mas pior de tudo é o silêncio. É o silêncio. Agora, essa opção, desculpe. Sim, essa opção é a mais recomendável em situações do género? Claro que não. A opção recomendável era vir explicar o que se passou e porque é que se passou. Assim, tivemos ainda foram mais de 24 horas, umas 48 horas de informação negativa sobre Angola a passar por todo o mundo. Eu acredito, na realidade, que não vai ter consequências, porque, entretanto, surgem outras coisas, surgem outros assuntos e o assunto morre. E, como digo, está na moda fechar fronteiras. Portanto, nesse aspecto, Angola seguiu a moda mais moderna. O que não está na moda é não haver uma única explicação, haver um silêncio sepulcral se torna um barulho imenso. Eu julgo que esse acaba por se tornar o grande problema. O Dr. Rui Verde sabe qual é o lema deste mandato do Presidente João Lourenço? Não era comunicar, trabalhar mais e comunicar melhor, ou seja, uma coisa, não é? Adequa-se a assumir essa postura quando o lema escolhido é comunicar melhor? Ora, se o sentido é ao contrário, né? A interpretação é ao contrário do senso. É verdade, por incrível que pareça. Não, mas a falta de explicação é o maior erro de todos nesta história, na minha visão. Porque o impacto político em si mesmo não é muito grande. Agora, o impacto da comunicação, ninguém perceber o que é que isto acontece, ninguém explicar, ninguém dizer nada, é péssimo. E o ONUS é atribuído ao Presidente da República. Gama, faz algum sentido insistirmos em responsabilizar o Presidente João Lourenço como sendo o mandante de tudo o que ocorreu? Ou isso reflete aquilo que é a gestão do país, que é uma espécie de uma gestão pessoal? O Presidente João Lourenço é o todo-poderoso, tudo o que é feito tem de ser com a aprovação dele? Não, nos termos da Constituição, o Presidente da República é o responsável de tudo que acontece em território nacional. Se há uma operação desta dimensão aconteceu no país, não há reação dele, ele está a indicar que teve o apoio, pelo menos, ou a solidariedade dele. Ele pode não ter sido ele a mandar a expulsar o Venâncio, coisa parecida, devem-lhe ter apresentado uma proposta e ele deve ter aceito. Nós estamos aqui a falar também da presença de 2 antigos chefes de Estado que chegaram ao país e o antigo presidente Jan Kama diz que avisou o Ministério das Relações Exteriores do seu país e este avisou Angola. Se avisou Angola, o Presidente da República recebe diariamente briefings dos serviços de informação. Ele é informado de quem vai entrar, quem vai sair do país, em termos de altas individualidades. E José Gama, aqui algumas expressões usadas pelo antigo presidente do Botsuana, ele praticamente sentiu-se detido
foi privado da alimentação. Como é que o povo suanês reagiu ao tratamento que o antigo estadista teve aqui no nosso país? Não é só o povo tsuanês, todo o povo africano, porque isso revela uma grande, uma responsabilidade enorme. Um mais velho daquele, que já está na casa dos 70 anos, essas idades, nós todos, as pessoas têm problemas até já de saúde. Tu não sabes até que ponto o senhor tem problemas de diabetes, problemas de hipertensão ou coisa parecida. Vamos deixar um velho, um mais velho, 8 horas sem alimentação, num quadro que pode provocar até pressão, alteração da sua pressão. Aquilo é matar com o senhor. Imaginemos lá se acontecesse algo. Se ele morresse, de quem seria, como é que Angola ficaria? Como é que a imagem do Presidente da República também ficaria? Portanto, por isso é que dizia, foi um ato de tremenda irresponsabilidade das autoridades angolanas e de quem autorizou esta operação ou esta emboscada contra estas delegações e contra o evento que estava a ser organizado em Luanda. Quiseram mostrar poder e depois, veja lá, nós estamos a ver aí textos que se atribuem ao Gabinete de Ação Psicológica a dizer que a UNITA fez o pedido do visto só apenas um dia antes, etc, etc. Quando se está a falar isso, está-se a assumir automaticamente que somos burocráticos, desorganizados. E sabe-se que há o regulamento do protocolo do Estado, a lei do regulamento do protocolo do Estado. O que é que ela determina? Dentro dela existem vários tipos de visto. Há os vistos de cortesia, há os vistos de curta duração. E este de curta duração pode-se pedir até 24 horas. A UNITA não pediu no mesmo dia, pediu um dia antes. Quer dizer que cumpriu com os prazos. E são vistos que dão para quanto tempo? São aqueles vistos de fronteira que é para 72 horas até. É o tempo que os indivíduos, pelo menos os que vinham dos países que precisa-se de visto, iriam estar no Disso não, país. não se coloca não é o caso do antigo presidente do Botsuana e muito menos o atual vice-presidente da Tanzânia, que também participaria desse encontro, que foram barrados, aqui passa a expressão, e são figuras que não carecem, face à livre circulação, aqui Exatamente. não carecem de vistos. Pior até, estes não vinham com passaportes diplomático, não precisavam de visto e as suas embaixadas estiveram lá no aeroporto para fazerem o protocolo para ele. E a UNITA pediu. Mas há uma situação que eu acho que devia ser interessante. É que a UNITA devia mesmo ter publicitado este evento e essas personalidades. Isto já poderia criar um clima tenso, as pessoas iriam ao aeroporto atrás destas figuras e provavelmente não haveria essa rejeição. Por que falo isso? Uhum. Por causa da astúcia, nós conhecemos o sistema como funciona. E ele é coeso. Essa é uma associação da lei de associação criminosa, com respectivas aspas, em termos políticos. Não está em termos políticos. Explica, não está a Em exagerar. termos, deixa falar, Calma Horácio, ali. deixa Usou uma falar. expressão que gostaria que pudesse Estou descodificar. agora estou a tentar traduzir a expressão que eu utilizei. Porque a UNITA tem que ser, estamos numa fase derradeira para 2027. Impõe necessariamente mais astúcia da UNITA, mais política. E isso significa fazer jogos na antecipação, comunicando a presença de Venâncio Mondlane. Obviamente que o aeroporto estaria cheio para a recepção calorosa, conforme os moçambicanos têm feito daquela figura. Ok. E penso que isso seria uma forma de inibir a sua Mas reclusão. não justificou aquilo que disse, que nós estamos diante de uma associação criminosa. Não, Estamos por estamos a ser exemplo, geridos por uma estrutura repare, por que exemplo, tem que na o essência Gama e o crime. sim, repare, por exemplo, que o Gama se referiu ao Dr. Rui Vero. Qual é a razão? Não há uma justificação, uma fundamentação, não há uma comunicação. Portanto, ninguém está interessado em justificar. Se você governa, você está a servir o povo e governa com o povo, há uma decisão que você tomou
e causou danos reputacionais ao país. O país não é do MPLA ou dos militantes do MPLA, o país é de todos nós. Ok, Falar mal de Angola significa falar mal de todos nós. Agora, obrigado. esse silêncio por cima desta decisão, obviamente Muito que obrigado. não há interesse nisso. Muito obrigado. Agora vamos entrar no tema principal desta edição. Vamos falar sobre a Lei Fer, o uso do sistema judicial. Horácio, Vamos já entrar no dá-me só tema um principal. Vamos já entrar no não, tema Horácio, principal. dá-me só um minutinho, por favor. É o seguinte, só para voltar à Mas pergunta um que minuto fizeste. mesmo, nada mais que isso. Um minuto, sim. A pergunta que fizeste ao Dr. Rui Verde sobre as consequências. E se acompanhei um pouco, estive atento, o Dr. Rui Verde, no essencial, disse que não tem consequências nenhumas, dada a realidade do mundo, hoje está muito complicada. Eu entendo o contrário, Dr. Rui. Eu acho que tem sim consequências. A primeira é a imagem do país em relação ao estrangeiro, ao exterior. Quem em sã consciência, o empresário de uma nação livre e democrática, vai querer, por exemplo, trazer o seu capital cá em Angola com essa balela toda que o país tem? Então, tem política econômica. Do ponto de vista político, é a perca da legitimidade de Angola ao nível internacional. Não nos esqueçamos que o presidente Jolense acabou de assumir agora, né, a presidência pro tempore da União Africana. Está querendo mediar um conflito na União Africana, em que os próprios dirigentes do M23, por exemplo, já deram-se conta que o presidente João Lourenço é quase que alguém a ser colocado de lado, não ser levado a sério. Marcou um encontro hoje, convocou todo mundo. Já consumi um minuto. Já consumi um minuto. O que os dirigentes do M23 fizeram foi trazer o pessoal da MONUA, uma reunião que teve mais representatividade e expressividade do que ele quis fazer cá em Luanda. Então, tem consequências, sim, Dr. Rui. Era só para frisar isso. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos entrar no tema principal da edição de hoje, o uso do sistema judicial como arma de guerra política e econômica no contexto angolano. É o tema que nos propomos analisar nesta edição do Ponto de Equilíbrio. E eu, como ponto de partida, faço recurso a uma frase emblemática. A frase: mostra-me o homem e eu encontrarei o seu crime. É uma frase que é atribuída ao homem da secreta de Stalin, um dos ditadores que marcou a história universal e hoje no mundo, e principalmente em regimes autocráticos, usa-se a justiça como uma forma de aqui queimar os opositores. Há exemplos um pouco pelo mundo dos regimes utilizarem o poder judicial para matarem a concorrência política. E em Angola há muito se tem falado sobre isso, há muito se fala sobre a existência de uma estrutura que trabalha para aniquilar politicamente os adversários. Exemplos são vastos. Eu começo por si, Dr. Rui Verde. Essa frase, mostra-me o homem e eu encontrarei o seu crime. Uma frase bastante emblemática, que o homem, o chefe da polícia secreta de Stalin usava. Pode-se adequar àquilo que acontece um pouco no mundo atual. A secreta cumpre com esse papel desse indivíduo em que é só indicar: é o Dr. Rui Verde, eu vou montar o crime e as provas para colocar na cadeia e condenar a 20 ou a prisão perpétua o Dr. Rui Verde. Aqui estou a fazer um exemplo, não é o caso, mas o Dr. Rui Verde podia nos ajudar a descortinar essas teorias que efetivamente os regimes políticos utilizam para matar politicamente os seus adversários. Vale para o Putin? Vale para todos, desde dos clássicos, e não vou agora entrar aqui em grandes lições de história, na velha Roma, que os tribunais e os julgamentos são usados para efeitos políticos. E atualmente não é só nos países autocráticos, nos Estados Unidos tentou-se arrumar o Trump antes das eleições. Em Singapura, que é assim, um regime um bocado híbrido também, os partidos de oposição se defrontam com vários processos. Há por todo lado. Portanto, esta coisa que agora os americanos resolveram chamar o lawfare existe há mais de 2.000 ou 3.000 anos, acontece sempre, vai acontecer sempre e vai-se ter por todo lado. E em Portugal também tem acontecido bastante nos últimos 30 anos, e ainda agora se tem visto, os 2 últimos governos acabaram por cair por misturas jurídico-políticas. No caso
A defesa destas questões, eu julgo que nunca pode ser somente política. Não vale a pena vir gritar que é um assunto político, que é político, estão a ser perseguidos. Na minha opinião, temos sempre que ir aos factos, a perceber quais são os factos e confrontar, entre aspas, o inimigo no seu próprio terreno, isto é, no tribunal. Temos casos em Angola em que isso foi feito e o resultado político foi positivo. E eu lembro do caso 15+2. Caso 15+2, como sabem todos melhores que eu, de 2015, o governo José Eduardo dos Santos, devido à crise que estava a acontecer, levou os famosos 15+2 a tribunal, onde foram condenados. Mas a situação no tribunal correu tão mal ao governo a propósito da condenação, no final tiveram que amnistiar tudo e enterrar tudo. Quer isto dizer o quê? Que é no tribunal, é no próprio julgamento, é nas audiências, é levando o próprio processo, pode fazer como no judo e contrariar quaisquer que sejam as intenções da outra parte. Pura e simplesmente não ligar e dizer que é tudo político e encolher os ombros, na minha opinião, não resulta. E vou concretizar. Estamos todos a falar desse julgamento que está a decorrer no Luanda, ou que já decorreu, não sei bem se já acabou. Se Ainda não terminou. Pronto. É que foram mencionados pelas testemunhas, e parece que também há prova documental. Eu estive a estudar o assunto um bocado, para não estar aqui a falar um bocado à toa, em que foram mencionadas algumas pessoas da UNITA, e algumas em detalhe. Pois parece que a reação não pode ser só dizer que é uma coisa política e que é lawfare e não sei o quê. Por exemplo, estava nas mãos das pessoas mencionadas por um processo de calúnia e difamação em relação às próprias testemunhas e abrir o julgamento, digamos assim, ao público. Isto é, aquilo que se chama lawfare tem que ser também, na minha visão, como é evidente, tem que ser contraposto no próprio julgamento, na própria lei. A lei de todo o barulho político possa ser feito ou não possa ser feito. Doutor Riverdo, mas fazer-se... Diga. Doutor Riverdo, como acreditar, na edição passada, por exemplo, o doutor Lindo Bernardo Tito disse, assim de forma perentória, em que em Angola temos o problema de muitos juízes serem efetivos da secreta angolana. Recebem orientações. Como acreditar que eles poderão aplicar a força da lei sendo indivíduos que cumprem uma agenda que tem propósitos políticos? É possível fazer uma disputa jurídica nesse cenário? Há dois sempre aspectos que limitam dentro da realidade. Um é que a lei está escrita. Portanto, se a lei diz se A fizer X é pintado de amarelo, dificilmente o juiz pode dizer A fez X, mas eu vou pintá-lo de verde. Dificilmente. Pode acontecer, mas cria uma forte reação na comunidade jurídica. Em segundo lugar, estas audiências são todas públicas, como foi a dos 15+10. São todas acompanhadas por todo o lado. Portanto, o juiz não é um senhor todo poderoso que obedece às instruções e depois as aplica automaticamente. Doutor Riverdo, se tivermos que nos ater... Não acredito que funcione assim. O que não quer dizer que não haja condicionamentos, que não haja determinadas situações que já estão pré-julgadas, mas há uns mecanismos de controle social que funcionam, e como digo, neste caso 15+2 funcionaram. Eles foram condenados e a reação social internacional obrigou à amnistia. Isto é a minha visão. É a visão que o doutor... Ok. Exatamente. José Gama, essa questão do uso do poder judicial para comprometer os adversários políticos, há um caso
nesse caso mais recente, que está a marcar a atualidade, que é o caso do AMBO. Mas podemos recuar, fala-se aqui pela boca pequena, em que o presidente João Lourenço detém o MPLA mediante os processos de cada um dos membros, todos, a sua maioria, ou quase a cúpula, participou no assambarcamento do bem público, e todos eles têm, vamos lá, as impressões digitais na corrupção. E daí o presidente João Lourenço tê-los na mão. Faz algum sentido essa suspeição, essa acusação que é feita por alguns analistas ao presidente João Lourenço, em que ele comanda e detém as pessoas por intermédio da chantagem e das ameaças? Faz sentido. O presidente, vai para 2027, ou melhor, teremos em Angola eleições em 2027. João Lourenço já não vai poder concorrer, vai querer usar um puppet, como se diz em inglês, para concorrer, e vai estar ele atrás no partido a querer comandar, mas ele precisa que o caminho do seu sucessor esteja livre, esteja em paz, e ele precisa de anular uma figura, que é Adalberto da Costa Júnior, e, se, e ele aproveita também matar já dois coelhos, Adalberto e Liberty Chiaca, que também está na linha de sucessão ou é visto também como um potencial ou presidenciável na UNITA. E sempre que nós estamos em véspera de eleições, há esse histórico, pelo menos nos dois mandatos de João Lourenço ficou assim patente, que é esse histórico de desgaste da oposição usando o aparelho judicial. No primeiro mandato foi o uso do Tribunal Constitucional para deslegitimar o Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto, e causar um desgaste político na UNITA ou no seu interior. E o filme está-se a repetir. Ele não vai tirar o Adalberto, não vai tirar o Adalberto, mas vai anular, vai criar condições para o Adalberto não concorrer nas eleições de 2027. E é o que já estamos a assistir, que é a fabricação deste julgamento de terrorismo. Como os juízes recebem orientações, vão condenar, vão ser constituídos arguidos, Adalberto e Liberty, vai uma condenaçãozinha, e ele depois, estes depois não vão conseguir concorrer porque vão ter o registro criminal comprometido. Com isso, o presidente João Lourenço, ou o regime do presidente João Lourenço, resolve o problema da sucessão sem que seja perturbado pela UNITA. E o que se diz, pelo menos aqui fora, não sabemos até que ponto há veracidade nisso, é que há três agendas, ou três pontos nessa agenda. O primeiro é tirar o Adalberto por via da invenção deste processo de terrorismo, e para ele não poder concorrer. O segundo é municiar uma elite dentro da UNITA para fazer confusão, criar instabilidade e tentar concorrer. E o terceiro é promover um atentado contra Adalberto Costa Júnior fora das fronteiras de Angola. E fazendo isso, a UNITA fica sem candidato e automaticamente tem um desgaste político. Pelo menos é o que circula aqui fora. Agora, cabem às autoridades angolanas investigarem e provarem que isso não é agenda do MPLA de neutralizar o Adalberto, e até pensarem em atentar contra a vida do mesmo, porque isso estamos diante aqui de uma agenda de manutenção do poder. O MPLA precisa de ir para outra fase do poder, com João Lourenço apenas no partido. João Lourenço criou muitos obstáculos, muitas correntes negativas dentro do partido, e ele precisa de ter o poder judicial ainda com ele por via do seu puppet para se proteger também no seu day after.
porque já se diz que há correntes internas dentro do MPLA que também estão a preparar medidas judiciais assim que ele sair do poder. E pelo conteúdo que há disso, e que escusamos de estar aqui a revelar, porque são problemas de lutas internas do MPLA, Mas também José Gama não pôde aqui adiantar uma dessas correntes e o objeto e o conteúdo dessas não, o que posso brigas. dizer é que está-se a fazer aproveitamento e recolha dos erros também que o presidente está a cometer, para depois também levá-lo a uma possível responsabilização. Da mesma maneira que ele usa também os erros que os outros cometeram no passado, falhas, e é praticamente o mesmo recurso também que os outros Acha que vão fazer. Quer acha, dizer que acha, o acha, MPLA vai entrar num... Como? com base nessas análises, nas suas investigações, o presidente João Lourenço está com um futuro comprometido, poderá também ser objeto de um processo criminal após abandonar o poder em 2027? Existem aí relatos de abusos também de poder, né? Temos hoje os Copelipas estarem no banco dos réus, por quê? Por abusos de poder. Os crimes que acusam aí os Copelipas, será que já deixaram de praticar? Copelipa tenta ser julgado por uma juíza também que tem histórico de corrupção. Portanto, o presidente João Lourenço, creio eu, que está numa luta já pela sua sobrevivência, está a tentar já fazer o seu programa para o Day After, por isso é que precisa ter essa defesa, e o principal ponto, e um dos principais pontos que ele já avançou é matar a democracia dentro do MPLA, não permitindo que haja um congresso de múltiplas candidaturas para que o seu candidato vá concorrer em paz. Daí que ele já tentou neutralizar os Higinos, os Nandões, todos aqueles que quiseram preparar candidaturas. E veja que a agenda foi quê? Para não perturbar o seu candidato. Agora, que vão avançar com Adalberto também é a mesma agenda, para não perturbar o seu candidato. Não perturbar por quê? Para amanhã o presidente, ele fica na sede do partido, está ele a comandar o Ou barco seja, ele está a por via. lutar para a sua sobrevivência política, resumidamente. Corretamente, a agenda deixou de ser uma agenda de privilegiar o angolano e Angola, mas sim agora todo o esforço é para a agenda política, a agenda pessoal do Presidente da República. Pelo menos são esses indicadores que está-se a dar. Pode ser que estejamos errados, né? Mas pelo menos há muitos sinais aqui, Que a levam para começar esse com sentido. isto. Que levam para esse sentido. Como? Que levam para esse sentido. Já voltou assim, José Gama. Explica. É um advogado que tem alguma experiência em acompanhar muitos processos, não digo do género, mas alguém que pesquisa, alguém que acompanha o desdobramento e o comportamento do Poder Judicial. Ontem, particularmente, as redes sociais ficaram inundadas com uma fotografia em que o Ministério Público, os advogados e os réus postaram com rostos bastante simpáticos. É uma boa imagem que se vendeu ao país daquilo que é a nossa justiça e daquilo que está a acontecer nesse julgamento do AMO. Uma pergunta provocatória. Primeiro, o ponto prévio é o seguinte: a nossa abordagem vai ser meramente educacional, virada sobretudo para a questão jurídica, educativa. Eu prefiro discordar um pouco do Gama em relação às consequências jurídicas, porque aqui, do ponto de vista processual, vai ser muito difícil existirem condenações anteriores a 2027, e vou explicar isso porque, Eu ia dizer o mesmo. sim, primeiro, houve instrução preparatória e uma acusação pública. A defesa não não pediu instrução contraditória, mas disse publicamente que, na ótica da defesa, foram atos preparatórios. O que aconteceria se existisse uma instrução contraditória? Ia enfraquecer a acusação pública, porque aqui ainda não se definiu
se são atos preparatórios, se são tentativas ou são atos consumados. Enfraquecendo a acusação pública, haveria um despacho de não pronúncia. Isto ia fazer com que os arguidos não seriam condenados. E por conta disso não haveria autoria do crime. Não interessava a operação, porque isto é uma operação. Então partiu-se para o julgamento. O juiz do julgamento, ao receber o processo, tem os elementos probatórios da instrução preparatória e acusação pública. Quer produzir provas que reforcem ou não a sua decisão. Mas atenção, durante a abordagem pública dos arguidos, há um aspecto que eles disseram, desistiram. E a desistência não é punível nos termos do Código Penal angolano, o artigo 22. Ponto. Se irmos para a tentativa, ela também poderá não ser punível nos termos do artigo 21, número 3. Por quê? Primeiro, inaptidão do meio empregado para o cometimento do crime. Ora, na produção da prova e dos relatos que foram trazendo, disseram que aquelas granadas, ou a pergunta simples que podemos fazer é a seguinte: aquelas granadas, os meios que os arguidos têm ou possuíam, eram suficientes para destruir o palácio presidencial, a refinaria? A conclusão poderá ser que os meios eram inaptos para a consumação desse resultado. Mas isto para a operação não interessa. O que interessa é que, e o Ministério Público entrou nessa jogada, diz que vão extrair certidões e não diz quais. Por exemplo, se forem certidões relacionadas às declarações do arguido, sem outro meio de acompanhamento da prova, são insuficientes para a abertura de um processo. Os meios bélicos que supostamente existem no processo também não produziriam os resultados que a própria acusação pública diz. Entretanto, a decisão a ser proferida, a se dar provimento à acusação pública, estes arguidos vão ser condenados. E reparem que os crimes de que são acusados, por exemplo, organização terrorista, fabrico, tráfico, detenção e alteração de armas e munições, falsificação de documentos e outros, a moldura penal é de 1 a 8 anos. O que poderá acontecer se eventualmente o tribunal der provimento à extração de cópias ou certidões? O DNIAP abre um processo, constitui arguido, as pessoas visadas, podem ser constituídas arguidos as pessoas visadas. O processo pode, ainda que venha a ser célere e que haja uma acusação pública, ou depois uma instrução contraditória ou um despacho de pronúncia, porque vai interessar aqui para efeitos políticos, basta que haja um despacho de pronúncia, a Assembleia Nacional pode deliberar a retirada de imunidades e entregar os arguidos para responderem judicialmente. Ora, este período até 2027 não será possível existirem condenações transitadas em julgados. Portanto, o efeito desta operação é eminentemente política. O que é que vai acontecer? Sendo eles constituídos arguidos, por exemplo, o presidente Adalberto, a ser novamente candidato para presidente da UNITA, então vai surgir ao lado B desta operação, que é marginalizar o presidente, no sentido de que o arguido não pode ser candidato. Esta é a teoria que vai avançar. O arguido não pode ser candidato, porque o presidente da UNITA é imediatamente candidato a presidente da República. Então, este argumento, se os militantes da UNITA não estiverem efetivamente preparados para os efeitos contrários desta operação, evidentemente que isso pode causar danos políticos irreparáveis. Já volto assim. Repito. Já volto assim. Era só para concluir, Pode concluir. Sim. Estava aqui a exprimir os aspectos jurídicos. Portanto, para concluir. O maior legado do presidente João Lourenço
em relação à justiça, vai ser essa palhaçada do ano. Doutor Custódio é também advogado, alguém que está habituado a lidar com processos, não digo iguais, mas conhece os meandros, o desdobramento, como é que se comporta a nossa justiça. Acha que o nosso poder judicial é propenso para a aplicação do método de ser utilizado para propósitos políticos, tendo sempre como referência esse julgamento, e alguns já consideram uma palhaçada que está a acontecer na província do Ambo? Doutor Custódio? Doutor Custódio? Tem o microfone desligado. Doutor Custódio está com o microfone desligado. Já está, já está. Okay. Agora sim, pode Dizia responder. eu que essa nem sequer é uma pergunta que deveria ser posta, na medida em que essa é uma prática recorrente ao nível do nosso país. O doutor Rui já deu exemplo do processo 15+2, já vimos e assistimos na nossa praça jurídica outros processos análogos, sobretudo aqueles que ocorreram ao nível do Tribunal Supremo, como por exemplo, o processo que está a ocorrer agora contra os generais Dina e Copelipa. Então, assim, se no nosso país processos dessa natureza já aconteceram e é possível disso voltar a ser utilizado, nós não temos a dúvida nenhuma. Aqui temos um outro problema que é o seguinte, Horácio, que temos que analisar. A maior parte dos nossos juristas, nossos juízes, sobretudo, ascendem às magistraturas por duas formas. Uma é que sempre, ao passarem nos concursos, leva-se em consideração a militância política. Eu vou dar um exemplo típico. Conheço alguém que em 2015 exercia um cargo político, e eu depois tive uma conversa com essa pessoa e ela chamou-me no gabinete dela e me disse assim: olha, Nelson, eu vou deixar de ser diretora tal, há duas vagas no INEG, uma é para mim, né? Uma é para mim, outra é para fulana de tal, de uma província, que eu não vou falar aqui não para questão de ética, né? E nós as duas vamos para o INES, vamos ser juízas de direito na conta do Ministério X. Eu fiquei assim, assustado. Olha, não é que deu certo, essas duas pessoas realmente passaram no concurso, foram para o INES e hoje são magistradas judiciais. Então, significa dizer o quê? Não temos dúvidas nenhumas de que o nosso sistema judiciário, as nossas magistraturas, elas são propensas a serem instrumentalizadas pelo poder político. Agora, em relação a esse caso em específico que nós estamos aqui a tratar, eu vou muito na toada do argumento do Chipelica. Porém, eu me inclino um pouquinho mais por aspecto político. Chipelica, o que nós, Partido UNITA, vamos fazer e vamos agir, já foi assim em 2019, é mantermos a calma e serenidade. Não se misture com o porco, você vai se sujar. Então, nós não vamos fazer, não vamos cair nisso, porque já sabemos, até porque a jogada do adversário já está antecipada. De xadrezista, João Lourenço não tem nada, porque o João Lourenço é muito previsível. O que está a acontecer justamente é que ele não tem legitimidade, vai enfrentar um conjunto de cenários internos dentro do seu próprio partido, no sentido de que, dependendo do tipo de candidato que ele tanto apresentar ao seu partido e ao país, internamente seu candidato vai sofrer rejeição, e essa rejeição vai ser transferida a partir dele próprio, porque ele sofre um conjunto de rejeições internas. Do ponto de vista do país, também vai sofrer reveses, na medida em que a popularidade dele é tão baixa, e também, nessa altura do campeonato, olhando para o MPLA, eu muito sinceramente não vejo nomes. Eu olharia talvez para um Isaac dos Anjos, eu olharia para uma Ângela Bragança. São nomes que ainda inspiram um conjunto de respeito dentro do próprio partido. Só que há um problema: esses militantes do MPLA são eminentemente eduardistas. E o João Lourenço nunca colocaria alguém eduardista para substituí-lo. Então, olhando hoje, quem é o nome que gosta de prestígio? Com todo respeito, o Manuel Homem, se tinha algum prestígio, acabou de enterrar o seu prestígio agora, nesse último dia 13. Né? Então, assim, na verdade, o maior desafio
desafio que o João Lourenço e o MPLA vai enfrentar não é em relação à UNITA. A UNITA vai muito bem, obrigado, e recomenda-se. Nós vamos realizar o nosso congresso Mas, neste ano, doutor, com doutor toda a Custódio, honestidade. doutor Custódio, doutor E Custódio, isso não nos assusta, não temos medo disso. doutor Custódio, Já- está a passar um Pois não. bocadinho, um pouco à margem da minha questão. Eu já respondeu no princípio em que o Poder Judicial é propenso a ser utilizado pelo Poder Político para cumprir uma agenda política. E José Gama, vou chamar assim, depois depois volto para o doutor Custódio. Face a essa conclusão, e é quase que evidente em que esse julgamento do AMBO persegue objetivos políticos. Qual deve ser a reação política e jurídica, e principalmente a política, que deve ser assumida pela sociedade civil e aqui a olhar particularmente a UNITA, que está a ser alvo dessa estratégia elaborada aqui pelo MPLA, na pessoa do seu líder, João Lourenço, tal como alguns vão apontando? Eu acho que a pergunta deveria ser qual não deveria ser a estratégia da sociedade civil, porque nestes casos, em qualquer país do mundo, as sociedades rebelam-se contra o poder judicial, né? Contra quem está a fazer essas armadilhas. Mas aqui, como isto é o que não se deve fazer, é o que está a acontecer em Moçambique. Estamos a ver a sociedade a se rebelar contra o poder e depois isto está a resultar numa instabilidade. Agora, o que se deve aconselhar é as autoridades a não usarem o poder judicial para estes fins, porque depois isto provoca instabilidade. Isto que está a acontecer aqui revela que o poder político não aceita, quer interferir na liderança da UNITA, quer escolher candidatos para a UNITA. Isto é um ato de intolerância. Então, ela está numa outra dimensão, está a recorrer ao poder judicial para materializar a sua agenda de intolerância, que é alterar o poder político interno do outro. Agora, a sociedade tem que ficar atenta, seguir este caso como de princípio ao fim, porque as autoridades vão até o fim. Porque geralmente esses regimes autoritários, eles fabricam essas invenções, eles não ficam pelo caminho, porque ele precisa depois ir atrás desta mentira, ele precisa agora de ir para uma fase de transformar a mentira em verdade. Porque ele vai trazer, como é que ele transforma em verdade? Ele vai trazer depoimentos, pessoas que vão ficar ali a depor contra a Liberty, Adalberto, e as pessoas o público depois fica baralhado, vai dizer, opa, o Liberty foi chamado, o outro disse que ele que apoiou ali e acolá. Então o próprio povo começa a sentir que há uma certa consistência na acusação do regime, ou que a acusação do regime não é assim tão falsa, tão falsa. Por exemplo, nós já começamos a Eu não ver vejo. nas redes sociais, existem os chamados bots, que são aqueles perfis automáticos que esses gabinetes virtuais criam, e a tese que eles já levantam, ele não põe em causa mais esse julgamento. Ele assume como se fosse verdade. Assume já que é um ato de terrorismo. Aliás, ele antecipa-se já à condenação do juiz. Já diz que é uma condenação. Mesmo a nível deste processo, estamos a ver aqui um dos advogados que, ao invés de defender os seus clientes, está a fazer apologia de implicar o Adalberto e o Liberty como constituído, como arguídos e a responsabilizá-los. Porque ao responsabilizar o Adalberto e o Liberty, automaticamente o advogado está a culpar, incriminar o seu próprio cliente. Pelo menos é o entendimento que nós, não juristas, estamos a Gaba, ter. com esse comportamento não fica claro o objetivo político, e principalmente se tivermos também que olhar para o histórico do advogado, das pessoas que estão a ser acusadas, não fica claro dos propósitos. E aqui eu vou fazer recurso a uma pergunta. Não acha que está a faltar inteligência na maquinação de todo esse processo? Está a faltar, mas acho que nessa altura o regime está a jogar com o tempo. 2027 é já daqui a nada. E ele precisa decorrer, porque a UNITA vai fazer um congresso este ano.
Então, eles precisam já bloquear esses congressos, se for possível, tudo estão a ocorrer. E veja lá, nunca tivemos processos. Olha, o do Copelipa começou quando? A acusação? Há uns 3 anos. Este mal começou quando é que o Biden esteve aqui, que eles dizem que haveria o tal atentado. Se foi em dezembro. No espaço de 3 meses, já há julgamento, já tudo às pressas. Geralmente isso leva tempo. Então, Se calhar tem que explicar que é bom nisso. é com isso que podemos concluir É o que... mais rápido que estamos a ter aqui na história. Então fica claro Não, mas que... Porque há pressa. Fica claro aqui, Gama, fica aqui de forma clara a opção e o propósito deste julgamento, que é um propósito político, José Gama, com base nesses argumentos que está aqui a colocar. Sim, todos os indicadores apontam que é político. Ora, se aqui só um pormenor técnico que era preciso avançar. Uhum. A primeira possibilidade foi terem feito os arguidos presos. Havendo arguidos presos, os prazos são muito curtos. 4 meses, de que haver acusação, não havendo instrução contraditória, portanto, tem aí mais de 2 meses. Até 1 ano tem que existir julgamento, em primeira instância. Mas isso, o julgamento está a acontecer em menos de 3 meses. Sim, é isso que eu disse aqui naquela minha primeira intervenção. A técnica foi não existir instrução contraditória. Senão os elementos estavam bastante frágeis. Eu vou convidar o Dr. Riverde. Eu estava aqui a olhar para este lado político que está evidente e para questões políticas, e eu comecei como ponto introdutor dessa conversa, na estratégia que era usada por Stalin, que muitos regimes vão copiando com alguma fidelidade, principalmente os regimes de cariz comunista, e nós, como Estado, como é que o Estado, como é que a Angola, o partido que faz a gestão política do país tem essa gênese, tem o comunismo no seu DNA. Mas a questão que vou colocar ao Dr. Riverde é um julgamento em que os elementos políticos estão à vista de toda a gente. Qual deve ser, é uma pergunta também que fiz ao Gama, qual deve ser a reação política dos visados? Já que é um julgamento político, que naturalmente tem, para além do tratamento jurídico, tal como disse no princípio, mas também tem que ter uma reação política. Tem que ter uma reação política, mas a reação política, na minha visão, e eu vou pegar um pouco naquilo que os meus colegas têm vindo a dizer, há uma sedimentação do caso, isto é, neste caso concreto, vai-se falando que o arguido principal falou com o Liberty Chiaca, que o Liberty Chiaca lhe enviou quantias monetárias, que ficou em casa de não sei quem. Há aqui uma sedimentação de factos. Esta sedimentação de factos não vai servir para este julgamento. Até é possível que os homens sejam absolvidos ou tenham uma pena de multa. Isso é irrelevante. É precisamente porque o juiz, no fundo, por lei, está obrigado a isso, para extrair a tal certidão. Extraindo a certidão, vai-se fazer um processo novo. Possivelmente não constitui logo de imediato as pessoas como arguídas àquilo que se chama um processo de averiguação. E depois constitui como arguídas, depois é um processo que é razoavelmente longo. E o meu ponto é essencialmente este. Não basta dizer que o processo é político, que os juízes dependem de ordens da inteligência, que são todos uns grandes malandros e que têm objetivos em relação ao Congresso. Não discuto nada disso. Agora, se as pessoas não agem também no plano do direito, não tomam iniciativas no plano do direito, mesmo que seja para perder, mas o direito é uma espécie de uma arena em que a gente pode ir lá bailar um bocado e falar e expor, e é uma arena formal que tem atenção. Se as pessoas não reagem ao nível do direito, acabam por ser derrotadas politicamente. Portanto, a minha visão é que se tem que sempre reagir ao nível do direito, e é a primeira reação e depois dá credibilidade política, porque só se reage politicamente
Vai dizer, para tá, eles afinal, então no tribunal vieram dizer isso, e veio a mulher, e veio a tia, e veio a sobrinha, e veio o padrinho, e disseram todos a mesma coisa, e eles dizem que é político, não se estão a defender. Não. A defesa também, na minha visão, tem que fazer face aos factos, taco a taco, taco a taco. Caso contrário, como se diz agora no Ou seja, tem de haver aqui alguma inteligência para se desconstruir todos os elementos que construam, com que se cozeu esta peça da acusação, é isto? Sim, que não vale a pena estar a dizer que é só política e que o David Mendes é isto e é aquilo. Bom, no fundo, se reparar, o David Mendes está a defender os clientes dele a tentar chegar ao acordo. Portanto, que advogado é que não faria isso? Tem que se pôr as coisas na perspectiva também jurídica. E a primeira. Mas, Dr. Rivera, é aceitável que um advogado, aliás, existe um processo disciplinar movido pela Ordem dos Advogados, face à postura pouco ética assumida por este advogado. É aceitável um advogado ter posicionamentos que concorrem para a condenação do seu cliente? Para a condenação, não. Mas se ele conseguiu namorar o juiz, costuma-se dizer na advocacia que o grande papel do advogado no tribunal é namorar o juiz. Não é propriamente apresentar as normas ou o que é que for, é tentar ir cativando os juízes, porque no sistema português e no sistema angolano os juízes são muito poderosos. Se o advogado está a namorar o juiz e se no final tem uma absolvição, ou quase a absolvição dos arguidos, cumpriu o seu papel. Portanto, é por isso que eu digo que é importante olharmos para o aspecto jurídico e não ficar pela nuvem, pela espuma do grito que é político. Não contesto isso. Não contesto isso. Mas não é suficiente. A primeira linha de defesa, e o que pode provar que é político, é provar que o jurídico realmente não tem sentido. Não tem sentido. Caso contrário, há uma sedimentação de uma história. Das pessoas que vão ao tribunal contar coisas, dos documentos que vão lá que apresentar não sei o quê, e isso cria uma história. E depois? Não sei se estou a ser claro. Sim. Doutor Custódio, o doutor Custódio aqui assumiu uma espécie de advogado da estrutura da própria UNITA, mas eu queria aqui tê-lo como analista, essencialmente com este casaco. A parte jurídica é essa que está a ser debatida e os argumentos têm sido apresentados. Há fases, tal como explicou o Chipilica, não foram dispensadas por uma questão de estratégia de defesa do advogado dos acusados. A pergunta que fiz ao Dr. Rui Verde e ao Gama faço assim: qual deve ser a resposta política em função disso, como sabemos que a finalidade disso é afetar essas lideranças, é influenciar o congresso que a UNITA tem para este ano e é influenciar as eleições de 2027? Eu acho que a UNITA não tem que fazer nada nesse momento. A UNITA tinha que manter o foco em relação àquilo que é o seu projeto, tanto digamos assim, o plano de ação delineado pelo partido para este ano e manter-se sereno, calmo e tranquilo. Nós entendemos quer dizer, eu entendo esse afã da sociedade. Não, tem que estar. Doutor Custódio, estamos com problemas. Acho que já está a dar. Politicamente, a UNITA já está a dar. Politicamente, a UNITA já está a dar a resposta que se impõe. Agora, do ponto de vista jurídico, evidentemente vai ter que aguardar. Vai ter que aguardar que, evidentemente, que se extraiam os processos, tantas peças que têm que ser extraídas do processo, as certidões, que seja remetida ao órgão competente, que desse início ao processo, que depois a UNITA seja citada para contestar, enfim. E, evidentemente, nessas fases, a UNITA saberá se impor. Alguém duvida que a UNITA tem capacidade, do ponto de vista jurídico, adequadas para dar as respostas que se impõem
tanto a qualquer investida do ponto de vista político-jurídico que o sistema vier a dar à UNITA. Nós não temos dúvidas. Mantemos calmo, sereno, não percamos o foco. Acho que a UNITA não tem que perder o foco e não tem que ficar aloprada, um conjunto de psicoses. Doutor Custódio está com um problema do sinal. Isso Chipilica. vem desde 1992. Isso vem de 92. A UNITA passou por isso. A UNITA passou por isso em 2008. A UNITA passou por isso em 2017, 2019, 2021, 2022. É claro que os dirigentes da UNITA já sabiam que não poderia ser diferente este ano. Então, calma, serenidade, tranquilidade, que a direção saberá, sim, sobre as dúvidas, dar a devida resposta. Eu não tenho dúvidas disso. Seja no plano político ou no plano jurídico, evidentemente. Chipilica, partilha desta opinião do doutor Custódio. Qual concretamente? A visão, a leitura que ele faz. Não tem nem sequer processo ainda. A UNITA vai fazer o que não tem nem sequer processo. Não, mas é o que o doutor Rui Verde também se referiu. As ações políticas devem ser compatíveis com aquilo que é a palhaçada que estamos assistindo. Os crimes são muito graves. Politicamente, a UNITA já está a dar resposta no plano fático. Não. Os o que aconteceu? Os crimes são muito graves. Muito graves mesmo. Organização terrorista. Mas isso é jurídico. Do ponto de vista jurídico, a UNITA vai reagir e agir no momento certo. Agora, do ponto de vista político, a UNITA já está a dar resposta. Ou achas que o que aconteceu em 2000, agora dia 13, não foi uma resposta a toda essa palhaçada que está acontecendo? E acha que a UNITA vai ficar por aqui? Evidentemente que não. Sim, mas são dois aspectos. O primeiro, temos que analisar a tipologia. São crimes muito graves. Tá bom, mas na hora certa. Muito graves mesmo. Por exemplo, a questão do artigo 25 da lei número 19/17. Na hora certa, não precisamos nos antecipar. Deixa o sistema fazer o carnaval. Vamos fazer uma redação do artigo 25 que remete para o artigo 23 para percebermos a gravidade e de como as coisas estão a ser feitas. Olha só, olha, o crime tem quatro fases. A fase da cogitação, preparatórios, atos executórios e consumação. Outra pergunta, você vai enquadrar o presidente Alberto Costa Júnior e o Libertinho em que fase em relação a essa palhaçada? Sim, quem por quaisquer meios, direta ou indiretamente, com a intenção de prejudicar a integridade ou a independência nacional, impedir, destruir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição da República de Angola, forçar as autoridades angolanas a praticar determinados atos, abster-se de os praticar ou a tolerar que sejam praticados, provocar um estado de terror na população ou numa parte dela, ou ainda intimidar certas pessoas ou grupo de pessoas ou a população em geral, mediante crime contra a vida, integridade física, etc, etc. Depois, em relação... Não, quero só tentar ver para o doutor depois perceber o que eu quero dizer. Mas, Chipilica, vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo. Estou a falar da organização terrorista. Considera-se terrorista toda associação, organização, grupo de duas ou mais pessoas que, agindo de forma concertada e durante um certo período de tempo, tiver por finalidade praticar qualquer meio, direto ou indiretamente, os atos que me referi agora. Chipilica, deixa a pessoa fazer... Deixa eu concluir o raciocínio, senão vou perder. A palhaçada toda tem que se ver que os factos e os meios de prova devem fazer parte do casamento com os artigos. Ou seja, tem de haver entre aquilo, a acusação tem de ter suportada com elementos de prova. Exatamente. Resumidamente é isso. Exatamente. E pelo menos... Sim. Pode concluir. Eu estou com muitas dúvidas e ansioso também em saber qual vai ser o enquadramento jurídico dos factos que foram apresentados
para serem considerados, não sabemos. Serão crimes Comprovados. consumados, serão tentados, ou No serão... mínimo, no mínimo, no mínimo, te explica, serão como instigadores, o que não faz absolutamente sentido nenhum. É no mínimo. Porque E depois, atos cogitatórios, tá? Atos, vai lá, início da execução do crime, ou evidentemente até consumação, vai lá. Primeiro já, vamos lá, por hipótese. Primeiro, já não houve cogitação. Pronto. Segundo, não houve, estou a recuar de trás para frente. Terceiro, não houve atos executórios absolutamente nenhum, percebes? Terceiro, não houve nem sequer tentativa. O que se diz é que eles foram encontrados com esses engenhos a planejar. Nem até o argumento em relação a planejar é muito dúbio, é muito incipiente. mas as decisões são Percebes? imprevisíveis. Então, As decisões são imprevisíveis. então estamos no plano ainda da cogitação. Mas Percebes? há outras... O que significa dizer que, no mínimo, serão indiciados como instigadores. Só isso. Doutor, já terminou a produção da prova, já foram feitas as alegações, Não. vão ser lidos Agora, quesitos, só vai faltar a decisão. não. As decisões são imprevisíveis. Um momento só. Não, te explica. É aquilo que o doutor Rui está a se referir. Não caiam na cantiga, que é só meramente política. Não caiam nessa cantiga. Te explica, não estou referindo. Fica calmo, doutor. Não, eu estou falando. Calma. Percebe-se o lado emocional. Não, estou a falar em relação ao presidente Adalberto. Estou a falar em relação ao presidente Adalberto. Não está a me deixar falar. Deixa só concluir o raciocínio. Conclua, porque depois quero passar a palavra. Eu estava a dizer o seguinte: os crimes são tão graves, que depois vamos ter que discutir a decisão em relação àquilo que serão como provas dos factos de enquadramento jurídico. Este é um aspecto. Mas você não tem que analisar a gravidade do O outro crime. aspecto que não gostamos de falar, é que é quanto custa uma operação como essa. Essa pergunta faço ao Gama. Gama, você que é investigador, quanto é que o governo deve ter investido, ou a secreta deve ter investido nessa operação? Isso ninguém faz contas. Quanto dinheiro se Essas operações de investiu? manutenção do poder, eles não têm um orçamento próprio, pode-se gastar mesmo muito dinheiro. E quem beneficia desse dinheiro? Quem são os que estão a tirar proveito dos milhões que estão a ser investidos nesta operação? Bom, essas operações, depois não há prestação de contas, né? Quem vai fazer isso, quem monta isso, não há prestação de contas nenhuma. O que há é prejudicados, né? Que é o povo angolano, o erário público, porque é um dinheiro que poderia servir para a reabilitação de hospitais, escolas, etc. E são usados para a fabricação destes atentados, destes golpes de Estado, né? Veja que parece que houve uma reportagem até da TPA que teve que ir aos países para ir fazer investigação também, acho qualquer coisa assim do género. Mas dá para ver que é uma operação que tem custos mesmo. Depois está a acontecer fora do país, há custos, não sabemos qual é a contrapartida que os juízes vão ter, porque geralmente esses juízes que participam nesses atos, daqui a 2 ou 1 ano, a malta vê, ascenderam. O caso do 15+2 tinha uma proposta de ser depois juiz-presidente do Tribunal de Luanda ou de uma outra província, mas só que depois foi aldrabado e colocaram-lhe aí num posto qualquer. O juiz... Mas depois subiu à relação, entretanto já subiu à relação. No relação... Já Ok. subiu já. Já subiu. Pois, geralmente há essa compensação. Podem não dar dinheiro, mas são elevados depois. E aquele que não cumprir fica estagnado no seu cargo, ou então pegam-no, mandam-no para um município longe, fora de Luanda, vai ficar distante da família, etc. E pronto. Gama, e a pergunta que, vamos lá, muitos se colocam, porquê de terem escolhido essas duas personalidades, Liberty Chiaca e Adalberto Costa Júnior? Porquê dessas figuras? Isso é lógico, o Adalberto poderá ser o putativo candidato
ao Congresso da UNITA. E isso, consequentemente, para 2027. E até aqui o regime já nos está a dizer indiretamente que ele já fez um estudo de viabilidade e percebeu que o Adalberto, os militantes da UNITA ainda vão querer reeleger o Adalberto. Se não quisessem, eles estariam já no estudo e deixavam o Adalberto em paz. Então, eles querem para isso. Por outro lado, também estão a nos a dizer que o Liberty goza de aceitação interna. No caso de tirarem o Adalberto, invalidarem o Adalberto, as pessoas na UNITA iriam querer o Liberty. Então ele aproveita para tirar o número um e o número 2. Isto indica que podem ter feito aí algum estudo, algum levantamento, daí que elegeram estas duas figuras como alvo. Sobretudo o Liberty. Poderiam ter atingido outro, o vice-presidente da UNITA ou a vice-presidente, mas foram no Liberty. Daqui também consegue-se fazer leitura do pensamento do regime, né? Ou seja, Geralmente, nessa altura pode-se concluir em que o regime fez um estudo, uma análise objetiva e viu os potenciais candidatos, aqueles que podem efetivamente fazer sombra ao candidato que o MPLA poderá apresentar nas próximas eleições marcadas para 2027. Pode-se concluir sim, dessa veja forma? lá, porque eles criaram essa fabricação a partir do AMBO. E o Liberty até já nem está no AMBO. Poderiam até ter implicado o secretário provincial da UNITA no AMBO, né? Não é isso? Seria ele, num caso, se ser um golpe de Estado a nascer no AMBO, deveria partir e ser implicado o E secretário da UNITA e no por AMBO. sinal um general. Deveria estar a mobilizar, quer dizer, Que que o é Liberty que sai general, todos os dias de Luanda, que é um grande sai todos os dias... general. Como? E que E um general. Exatamente. Quer dizer, que é o Liberty que sai do AMBO para ir a organizar o golpe de Estado ou os elementos no AMBO. E até é outra coisa mais comediante que se está a alegar que fizeram um contrato e que o contrato foi queimado. Alguém queimou. Quer dizer, é a primeira vez que estamos a ouvir que um golpe de Estado faz-se nos moldes de um contrato. Quer dizer, parece que está-se aqui a brincar com as pessoas. E só esse cenário de dizerem que vão golpear, que iriam golpear ou melhor, atentar contra o presidente Biden, é grave. Está-se a passar a imagem na América que afinal aqui não havia segurança, que havia um grupo que iria tentar contra o presidente norte-americano. Amanhã, um outro presidente norte-americano da União Europeia, de um país qualquer, vai ter reservas de ir para Angola, porque Angola, com essa brincadeira de desgastar o seu adversário interno, está a brincar com coisas sérias de fazer exposição de insegurança. Doutor Riverde, Olha, do ponto de vista jurídico, doutor, pode ser. doutor Nelson, já volto a si. Doutor Custódio, estão aqui a ser esgrimido e principalmente... Doutor Rui. Doutor Riverde, É para quê? É para mim? é para si. Estão aqui a ser Ok. apresentados alguns argumentos, principalmente pelo Chipilica, que está a apresentar aqui alguns argumentos técnicos. E eu a pergunta que faço é a seguinte. Uma vez estarem aqui quase que reunidos os elementos que atestam que este julgamento tem propósitos políticos, ainda assim eu faço recurso ao meu ponto de introdução, em que a estrutura em si ela pode efetivamente fabricar provas para comprometer uma ou outra pessoa. A questão que coloco é a seguinte: que imagem se vende politicamente e juridicamente, que imagem se está a vender do nosso poder judicial e do nosso poder político com esses julgamentos, essas estratégias que são quase recorrentes para a nossa realidade? Bom, o grande problema é que estas estratégias resultam muitas vezes, não estou a dizer no caso de Angola, mas resultam muitas vezes por duas razões. Primeiro, porque são usadas em muitos países, não são usadas apenas em Angola, portanto, são habituais. Em segundo lugar, porque as pessoas não se defendem e, portanto, deixam o assunto ir avançando, ir solidificando e criando-se uma narrativa.
Portanto, a imagem depende apenas só da reação. Veja nos Estados Unidos que houve também uma forte orientação contra o Trump. E o Trump sempre disse, e continua a dizer, que os excessos contra ele eram políticos, eram por o afastar. E o que é que ele fez? Defendeu-se em tribunal, foi a tribunal, pôs queixas de crime contra as pessoas que o difamaram, etc. E, ao mesmo tempo, lutou politicamente. Portanto, a imagem depende única e exclusivamente da relação de forças que surge. Não é uma coisa que em Angola há tribunais orientados pelo poder político. Bom, há em tantos países do mundo, acontece em tantas fases da história, acaba por não ter o impacto que se julga que tem. Esse é um primeiro ponto. Em segundo ponto, e tem sido um bocadinho a minha insistência esta tarde, é que o grande perigo destes julgamentos, digamos assim, é que vão criando uma história. E depois, quando essa história está solidificada, torna-se muito mais difícil contrariá-la. E tanto quanto eu percebo, é o que se está a passar nesse julgamento no UAM. Porque vária prova vai sendo carreada e depois, se calhar, no fundo, há prova, e prova que vem de testemunhas, de documentos, disto e daquilo. E depois, como é que internacionalmente se vai dizer que não? É tudo político quando se apresentam testemunhas e documentos e transferências, isto e aquilo. Pronto, é esta a questão que eu estou a querer incidir com alguma insistência. Mas aqui, doutor Riverde, porque não se pode... pela experiência que, doutor Riverde, desculpa, pela experiência que tem, pelo menos estamos a acompanhar, e eu queria que fizéssemos uma análise um pouco mais genérica para os vários casos que acontecem em Angola, e aqui estamos lembrados a Isabel dos Santos, que já levantou essa questão de estar a ser perseguida politicamente. Aqui é uma outra história que não temos muito tempo nisso, mas essa questão dessas narrativas que estão a ser criadas até ao momento, a única prova que nós temos são aquelas granadas que foram apresentadas, mas nada. Ou seja, em sede de tribunal, não sei, tenho aqui juristas que podem efetivamente dar elementos muito mais sólidos. Que tipo, não basta dizer que o Dr. Riverde, por exemplo, transferiu dinheiro para a minha conta sem apresentar uma prova nesse sentido. Em princípio, se transferir dinheiro na conta, deve haver o extrato de conta. Digamos assim. Tem que haver documentos. Se não há documentos, não basta. Também não basta uma testemunha. Se aparecerem 10 testemunhas, terá mais peso. Eu não sei quem lá apareceu, nem sei os documentos que há no processo. Isso aí os nossos colegas apareceram 6, segundo o que foi escrito, apareceram 6 pessoas que testemunharam. Mas claro que cada um com a esposa do cabecilha. Não sei que credibilidade. Sim. Mas nisso, para dar credibilidade a todo esse processo, o doutor está a insistir nisso, tem de haver efetivamente provas objetivas. Não basta a pessoa fazer afirmação. Não basta afirmações. E as provas objetivas são testemunhas com credibilidade, não sei se há ou não, documentos com transferências bancárias, eventualmente resultados de buscas autorizadas por mandado judicial, não sei se há ou não, mas com isso consegue-se construir qualquer coisa, digamos assim. Mas enquanto não existir isso, é possível olhar com alguma credibilidade um processo que é cozinhado nesses moldes? Sabe que a credibilidade destes tempos depende muito do ângulo de quem está a ver, e esse é o grande problema. Pensar que outras pessoas, que aquilo que a nós nos parece não tem credibilidade, não vai parecer outras pessoas, às vezes não é assim. É por isso que eu digo que estas coisas são perigosas e que têm efeitos. Na minha visão, já vou tendo alguma experiência nestes processos políticos em vários países, mesmo em Portugal também. São perigosos. São perigosos, essa é a última palavra. José Gama, partilha dessa opinião que esses processos são perigosos?
Sim, são perigosos porque isso, primeiro, é que enfraquece a credibilidade das instituições, afeta a reputação do próprio Estado angolano. Nós estamos numa fase em que se quer mobilizar recursos externos, apoios, investidores, e ao mesmo tempo estamos a promover e a mostrar ao mundo que temos uma justiça que vai ao reboque do poder político e deixa-se usar e ser usada como arremesso do mesmo poder executivo, isto tem estes custos. E quando se quer credibilizar um Estado, a credibilidade começa pelo poder judicial, do judiciário. E quando se está a fazer isso, quer dizer, nós estamos a tentar contra o poder político, aliás, está a tentar contra o próprio Estado. Porque é um processo que não é do interesse da justiça, é um processo do interesse político. Quer dizer, estamos a assistir aqui, o poder judicial. José Gama, deixa-me fazer uma pergunta. Estará essas figuras, e sabemos que hoje o que é verdade amanhã pode não ser, e nunca os regimes se consideram totalmente fechados para largarem o poder. Essa questão de manutenção do poder é muito imprevisível. Estamos a olhar para regimes bastante fechados que acabaram por ruir. Todas essas maquinações que têm acontecido no nosso país, as pessoas que são, que arquitetam isso, no futuro muito próximo, poderão ser chamadas à razão, poderá a verdade um dia vir ao de cima, poderemos saber efetivamente quem são os mentores, quem são as pessoas que arquitetaram isso e que estão a brincar com a justiça, estão a brincar com o país. Bom, eu acho que estas pessoas deveriam olhar também no que está a acontecer com o General Copelipa. Os Copelipas, quando criaram a China Sonangol, essas empresas todas que andaram a fazer dinheiro, também pensavam que fossem todos eles os poderosos, não olharam também para as consequências. É como da mesma forma como está a acontecer com este grupo. Eles amanhã vão sair do poder, vem outro, e o outro também pode depois ir buscar estes processos e acusá-los também de abuso de poder. E pode usar os mesmos juízes. Nós Veja que aqui... os Copelipas estão a ser condenados pelos mesmos juízes do tempo de Zé Eduardo dos Santos. O Poder Judicial não mudou. São os mesmos. São os mesmos. Essa pergunta que fez o Gama faço a ti, já estamos quase a terminar. No futuro poderemos acusar essas figuras de traição à pátria? Que futuro, Horácio? O futuro é imprevisível. Sabe por quê? Com uma alteração. Grupo, estamos a olhar, Chiplica, estamos a olhar aqui num hipotético cenário de mudança de regime político. Essa gente, vamos lá, com base nisso tudo, poderá um dia essas pessoas serem acusadas de traição à pátria por usarem os órgãos do Estado para interesse próprio? Este grupo tem por aí mais uns 10 ou 20 anos, alguns até que a morte vai tirar. O que é que sustenta isso, Chipelica? Primeiro, o que é que sustenta isso? Repare o seguinte, a alteração dos estatutos do MPLA sobre a questão do candidato a presidente da República e vice-presidente. Mas isso não é tudo, aos delegados não foram apresentados os critérios para a eleição dessas candidaturas. Significa isso está sob mercê do atual presidente. Ponto final do parágrafo. Significa, vai definir, e já não vai cometer os mesmos erros que José Eduardo dos Santos. Vai procurar manter a sequência do seu poder. E por conta disso, não será tão cedo que os seus erros... Mas, Chiplica, há questões, e eu sei que o Chiplica é religioso. Tudo é imprevisível. A vontade do homem é diferente da vontade de Deus. E aqui há os milagres existem. E eu estou aqui a colocar num cenário hipotético, se um milagre acontecer e tudo mudar, essas pessoas podem efetivamente serem levadas... Vão ser responsabilizadas, porque o objetivo principal desta operação e outras é mesmo essa questão do saco azul. Depois vem a questão do... Saco azul, está a querer dizer que a secreta está a faturar com isso? Claro, Horácio. Isso não há. O Gama já se referiu há pouco tempo, ninguém presta contas disso.
só de honorários, por exemplo, não sabes quantos milhões Foram dados. o advogado encaixa. E depois eu vou voltar com o Gama, vou terminar, vou lhe fazer uma pergunta. Depois aí há Doutor uma situação Custódio. interessante que alguém perguntaste, não respondi no início. Sim, sim. Em relação às fotografias, ou à fotografia, à foto de família. O que é que quer responder assim rapidamente? 30 segundos. Não, eu quero até perguntar, né? Não, Como mas é que um responda. terrorista vai ter acesso a uma foto de família? Quando manifestantes que temos tido, os ativistas, basta saírem em rua, temos um aparato policial fora de série. Agora, um terrorista à solta. É tudo isso que tira a credibilidade do julgamento que está acontecendo no AMBO. Doutor Custódio, tem um minuto para finalizar a sua nota conclusiva, a sua nota como... Doutor Custódio. Olha, eu, eu vou terminar com uma reflexão, que é uma frase de um grande pensador brasileiro, um dos maiores juristas brasileiros, chamado Rui Barbosa. Ele diz assim: de tanto ver triunfar a autoridade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver gigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É uma pena que essa é a realidade do nosso país em relação a quem nos está governando. Obrigado. Obrigado. Doutor Rui Verde, o seu último minuto. Bom, o meu ponto final é o seguinte: a justiça ou a injustiça tem que se combater com a justiça e pela luta com o direito. E esse é o ponto essencial. Ganhando o direito, ganhará também a política. Pode haver direito quando a política engole o jurídico, doutor Rui Verde? Nunca engole completamente, tem sido esse o meu ponto. Nunca engole completamente. Nunca. Há meios em todo o lado, a não ser que estejamos perante um pelotão de fuzilamento, fechados nas celas da Lubyanka, do Stalin, a não ser nesses casos, há sempre uma conta do direito que faz jus. Quando a política entra nos tribunais, a justiça sai por outro lado. Isso. Ok. José Gama, seu último minuto. Eu ia na questão do Chipilica, falava aqui da questão do uso da segurança também nestas questões. Eu diria que geralmente deve ser a segurança do Estado deve ser a bússola. Ela deve ser a bússola, deve ser o elemento que vai dar a orientação ao poder político e o poder político depois decidir se segue ou não. É um conselheiro. E parece-nos o que está a acontecer é o inverso. É o aparelho de segurança é que está a ditar uma agenda e o poder político está a ir ao reboque do aparelho da segurança. Quer dizer, o poder, a segurança é que deve ir ao reboque, é que deve seguir a agenda do poder político e não o poder político seguir a agenda do aparelho de segurança, como aconteceu ou melhor, como tem acontecido muitas das vezes em Angola. Que futuro se pode esperar em Angola diante dessas maquinações que vão marcando um cenário político, José Gama? Hoje temos um dia que é começar a recorrer também às rezas, começar a rezar para que tenhamos um dia um presidente republicano. Sim, porque isto também, a moralização do Estado tem muito a ver com o seu líder. Se nós tivermos um líder republicano... Domingo anda de bicicleta, não vai à missa, não vai ao culto. Isso tudo depois para o Estado. O líder domingo anda de bicicleta, não vai à missa nem ao culto. Esse é que é o problema. Para moralizar o Estado. Veja o Mandela. O Mandela conseguiu moralizar um Estado e esse Estado está até hoje moralizado, com uma justiça forte. As lideranças contam muito. Contam muito. E veja que nós temos problema, o nosso problema de Angola até hoje é problema de liderança. Já tivemos com o José Eduardo dos Santos, lideranças fracas. Tivemos com... Mas seria bom que... Como? Seria bom que o João Lourenço terminasse o mandato com uma amnistia. Talvez assim
conseguiria Mas resolver, o João Lourenço atenuar muitos o danos. presidente João Lourenço é Muitos visto danos, como uma pessoa bastante rancorosa, não tem. muitos É só danos. vermos como é que trata os seus Para ter opositores. uma, para Explica. ter O uma Zé Eduardo reforma também, o Zé tranquila. Eduardo também saiu declarando amnistia, esses crimes aí Não, que mas se imputam ali para foram José Gama, amnistiados. Mas a olhar aquilo que o presidente João Lourenço já apresentou, aquilo que é a sua personalidade, acha que é uma figura ponderada, virada para o perdão, acha que poderá se regenerar, porque ela ainda tem como sair bem da fotografia, deixar o poder da melhor forma possível, já que fracassou naquilo que era o seu maior propósito, que é o propósito econômico. Hoje o país está aqui está numa desgraça econômica, os indicadores estão lá para baixo. Pelo menos ele poderia sair melhor na fotografia politicamente. É possível o presidente João Lourenço se regenerar, se transformar? Não é nós estamos possível. aqui a, estamos aqui Caráter não muda da noite para o dia. indiretamente, nós Mas, estamos aqui a debater o caráter do presidente. É a primeira Ele, vez, ele é quase que em ditador, África, ao invés de debatermos as políticas do presidente, estamos a debater caráter, ser bom ou mau caráter ele é do mau chefe de caráter. Estado. Se não perdoa o José Eduardo dos Santos nem Mau. os filhos, não sei, não sabemos como é que vai ser, mas as Mas pessoas podem mudar um dia vamos ter que de discutir qual é o opção. pecado do presidente João Lourenço, o que é que o presidente José Eduardo dos Santos fez ao presidente João Lourenço. Porque é algo que é mantido em sete-chave, quase ninguém debate sobre isso. Que mal o Eu acho presidente. que toda a gente sabe, mas enfim. Mas toda a gente, mas fala-se muito dos bastidores. O Pode-se dar que é o que caso pronto, o que está mais à vista é que houve um período que há o negócio da China, todos tiveram proveito daquilo. João Lourenço não estava no governo, estava na Assembleia no deserto como número 2, afastado praticamente politicamente. Isso também pode pô-lo também será um pouco isso? revoltado.